Aleluia. Uma palavra que eu quero compartilhar no seu coração nesta noite. Algo que o Senhor falou comigo neste sábado. Eu iria pregar uma outra palavra, mas eu não tenho costume de acordar de madrugada. Eu não gosto de ser, eu não pretendo ser místico e nem fico avaliando essas coisas místicas. Mas eu não acordo, muito raro acordar. Eu acordei do nada com a vontade de orar, muito grande, e fui orar às 3:30 da manhã. E já acordei com o meu coração já aquecido e já pensando na volta de Jesus. Eu pensando, Jesus está voltando, podia voltar hoje. Isso foi muito claro ao meu coração. Eu falei, eu preciso de pregar sobre isso. Precisamos de pregar sobre o reino e a volta. Precisamos de desejar que Ele volte para buscar a sua igreja. Desejamos amar a vinda de Jesus e viver como quem ama a vinda de Jesus. Porque quem ama a volta de Jesus, ele tem um estilo de vida diferente daqueles que não amam. Os seus valores são diferenciados. A sua visão é diferente. As suas motivações mudam. Ele se torna alguém imparável. Não negocia por nada a obra de Deus. Porque só vai reinar lá quem está reinando aqui hoje. Sobre as circunstâncias, sobre a enfermidade, sobre os problemas, sobre o dia mau, sobre o pecado, o diabo e o mundo. E a religião tem entrado cada vez mais em muitos prédios de igreja. Quantas pessoas têm vivido uma vida fracassada, uma vida desanimadora, difícil. Crentes que deveriam estar transbordando ainda vivem vazios, dúvidas, porque em algum momento se perderam e têm entrado na religião. Viver uma vida cristã apenas uma vez por semana não vai mudar nada a nossa vida com Ele. Não vai trazer paz, alegria, desfrute. Não vai ter vida. É insuficiente, é insustentável. Viver apenas um dia na célula, um dia no culto, é insustentável. É insuficiente. Não produz vida. Isso é religião. E é por isso que a semana é uma semana difícil, pesada, ruim, angustiante, aflita. No domingo eles talvez espera receber algo, mas não recebe, porque a vida com Deus não é assim. O nível de presença aqui na nossa reunião, de unção, de vida, de fé, depende da nossa intimidade no dia a dia com Ele. Somos nós como brasas vivas que estão acesas, queimando, e quando juntamos aqui ou na célula, ou qualquer outra reunião, nos tornamos em um fogaréu. Olha para cá, amém? Somos nós que estamos pegando fogo durante a semana, e quando nos juntamos, aquecemos ainda mais, e aí se torna crescente o nível de presença e de vida no nosso meio. Mas se nós não tivermos o alimento no dia a dia, quando chegarmos aqui, o ambiente não vai ser um ambiente de vida, de unção, de presença, de glória. O ambiente muda muito. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, Ele mandou que todos os discípulos, a não ser Pedro, Tiago e João, entrassem com Ele na casa. Porque o ambiente não era um ambiente de fé. O que importa para nós aqui é a presença de Deus manifesta no nosso meio. Estamos aqui por causa da presença, é por causa dEle, é por causa da palavra. Então nós não devemos nos hesitar em adorá-lo com todo o nosso coração, nos prostrarmos diante dele e se entregar de verdade, sem reservas. Porque a religião faz com que nós nos tornamos, nós vivemos uma vida mecanizada e automatizada. Só levantamos a mão quando o ministro manda levantar a mão.
Só ajoelhamos quando alguém pede para ajoelhar. E aí somos sempre conduzidos. Fazemos isso. Mas devemos ter espontaneidade em servir o Senhor. Porque aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Você tem liberdade para deitar no chão, para ajoelhar, para chorar, para pular, para clamar, para adorar, para se expressar. Mas também você tem liberdade para acordar na segunda-feira e ir correndo para um local de intimidade, um lugar secreto. Quem vive esperando Jesus vive diferente. Sabemos que a salvação é por meio da graça mediante a fé. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para praticarmos as boas obras, das quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, a salvação é pela graça mediante a fé. É presente, é de graça, mas eu creio, eu criei. Por isso eu falei. Não vem de nós, não sustentamos, não somos nós que a preservamos. Nós não temos esse poder. Senão podemos nos gloriar naquele dia, dizendo: eu me mantive salvo. Fui eu que orei todo dia para ser salvo. Fui eu que busquei o Senhor. Eu me mantive, eu fui fiel, fui constante. Justiça própria, trapo de imundícia. O trapo de imundícia no Velho Testamento era: as mulheres não tinham absorvente, então usavam um pano no período de menstruação. A justiça própria é isso para Deus, trapo de imundícia. Mas somos criados, somos salvos para as boas obras. Somos feitura, a palavra feitura é poemia no original, na tradução aqui do grego, que significa obra de arte. Somos obra de arte dele. Somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para praticarmos as boas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo, para que andássemos nela. Porque somos salvos, agora nós temos boas obras, não ao contrário. Porque somos salvos, podemos agora viver uma vida pela fé. Porque somos salvos, somos constantes. Porque somos salvos, damos bom testemunho. Porque somos salvos, os frutos do Espírito permanecem em nós. Porque somos salvos, temos comunhão com Deus e conhecemos a Deus. Quantos dizem amém? Mas quando que Jesus vai voltar? Alguns sinais da sua segunda vinda e não do arrebatamento. Eu quero pregar uma série de palavras sobre isso. Em Mateus capítulo 24, versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. O livro de Mateus, capítulo 24 e 25, são capítulos, e é um livro muito escatológico. Esses capítulos 24, 25 e 26, eu quero falar sobre esses dois capítulos, 24 e 25, três parábolas que têm algo em comum. De alguém que se ausentou para bem distante e que um dia vai voltar para saber o que nós fizemos com aquilo que ele nos confiou. Esse é o resumo dessas três parábolas que eu quero compartilhar com você nesta noite, amém? Mas ele vai voltar quando o evangelho do reino for pregado. E o reino de Deus, Jesus disse que é chegado no meio de nós. Ele não disse que o reino de Deus está aqui ou lá, mas ele veio, está dentro de nós. O reino de Deus é o governo dele em nossas vidas. O reino de Deus é nós vivermos uma vida de uns aos outros, onde a palavra é o nosso manual de vida para o nosso casamento, para nossas finanças, para nossa vida de igreja. Para tudo que nós fizermos, a Bíblia é o nosso manual. O reino de Deus é onde Deus governa sobre nós. E nós, como filhos, pedimos permissão. Se devo ir, se devo comprar, se devo fazer. Algo que se perde muito. Somos guiados por meio da paz que opera em nossos corações, que é o árbitro.
do nosso espírito, pela palavra de Deus. Agora nossa prioridade muda quando nós entendemos o reino. Nossa prioridade agora é o eterno, a eternidade, edificar obra que vai prevalecer e vai continuar após a morte. Eu vou dedicar a minha vida naquilo que ferrugem não corrói, ladrões não roubam. Vou juntar tesouros no reino. Prefiro viver uma vida comum aqui, classe média, porque a pobreza não é de Deus. Amém? A miséria não é de Deus. Viver uma vida suficiente, mas eu quero chegar lá rico, milionário. Servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Do que eu ter muitas posses aqui, mas chegar lá, como dizem, né, as brincadeiras, os dizeres, ser um faxineiro. Alguns falam assim, eu quero chegar no céu, eu quero ser um faxineiro, mas eu quero estar lá. Não, eu quero chegar lá e quero reinar com Cristo. Amém? Glória a Deus. Pensa em algo muito poderoso. Eu falei isso aqui uma vez, mas vou repetir novamente. Imagina você tiver a oportunidade de ir para a Europa, Canadá, Estados Unidos e viver lá 3 anos. 3 anos. Você investiria todo o seu dinheiro lá, em um lugar que você não vai continuar mais? Seria tolice. Você comprar uma casa muito cara, carros caros e gastar com roupas, etc. Eu viveria uma vida mínima lá e mandaria tudo para cá, onde que eu viveria o resto da minha vida. É só uma oportunidade, é só uma única vez que eu poderia ir para lá. Assim é a nossa vida aqui. O que é 80 anos, 60 anos, 100 anos, comparado 1000 anos que nós temos de reino e a vida eterna? Por que eu vou investir todo o meu dinheiro aqui, a minha vida, a minha energia aqui, sendo que eu sou só de passagem? Aqui não é minha pátria. A minha pátria é lá. Eu sou embaixador do reino. Eu estou aqui para representar o reino. Quem olhar para nós, quem olhar para você, deve ver um vislumbre, uma amostra. Na embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, as leis que prevalecem são leis americanas. Até mesmo a aparelhagem, os móveis são todos padrões dos Estados Unidos. É os Estados Unidos aqui no Brasil. Assim também a igreja, ela é o celestial aqui na terra. Nós representamos este reino, a nossa conduta, estilo de vida, o nosso vocabulário, as nossas prioridades, os nossos valores, não deve ser igual aos valores deste mundo. Deve ser os valores de Cristo, da palavra. O que Jesus tem pregado, o que Ele tem nos ensinado, deve ser os mesmos valores de Jesus. Porque assim como Ele é, somos nós também deste mundo, diz a palavra. E aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com Ele. Posso ouvir um amém? Porque então perdemos tempo demais investindo num lugar onde tudo que nós investimos vai ficar aqui. Eu quero investir lá. Como que eu faço isso? Vivendo a vida integramente para Deus, inteira, com todo o meu coração. Eu não abrir mão, eu não negociar nada. Eu cumprir o propósito dele, ganhar vidas para Jesus, fazer discípulos, eu ensinar a palavra, eu pregar o evangelho, eu me entregar todos os dias, me dedicar a Ele, é viver com Ele não apenas nos domingos, mas porque cristianismo não se trata de dia e nem de evento, se trata de dia a dia, é eu acordar com Ele, eu tomar café, eu lembrar dele, orar, agradecer pelo café, é eu ir trabalhar, pegar o ônibus com Jesus, entrar no carro com Jesus, estiver trabalhando, eu estou orando. Muitas vezes eu gosto de trabalhar sozinho, porque quando eu trabalho sozinho, eu estou trabalhando, estou orando em línguas ao mesmo tempo. E vou trabalhando, e cantando, e louvando, ouvindo pregação, ponho um fone, escuto palavra, adoro, canto, paro. Estou com dificuldade, oro, o Senhor me ajuda aqui a resolver essa dificuldade aqui, neste momento, e o Senhor me ajuda a resolver, e eu vivo com Jesus. E assim deve ser a nossa vida com Ele. Isso é cristianismo, é viver com Ele, dormir com Ele. Como estão entendendo? Deixa eu voltar aqui para a pregação. Amém.
Enquanto salvos, temos alegria em saber que não existe mais condenação para nós, porque estamos em Cristo Jesus. E nosso conforto estende ao fato de sabermos que Ele vai voltar muito em breve e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Sabe, se o mundo não nos aborrece, é porque talvez estamos parecendo demais com o mundo. O mundo deve nos aborrecer. Às vezes eu abro o Instagram, eu vejo cada coisa e me dá uma aflição. Gente, onde que esse mundo está parando? Que as pessoas estão perdendo o juízo, a noção do ridículo. Aí você vê o que as pessoas fazem, o que as pessoas sempre em busca de atenção, de likes, sempre em busca de alguém estar afirmando o que elas postam. Se não tem a quantidade de curtidas como elas deveriam, elas queriam, se sentem mal. Quando ninguém comenta, elas se sentem mal. Necessidade de aprovação o tempo todo. É porque falta ainda uma intimidade plena. Quando tiver intimidade plena, tudo isso passa. Esses vazios, tudo isso é tentar preencher um vazio em busca de fazer coisas. Entretenimento é o mal deste século, que vai impedir muitos, está impedindo muitos de viver uma vida abundante, no sobrenatural, de viver com Jesus de verdade, inteiramente, de senti-lo em todo o tempo, de ouvi-lo em todo o tempo, de discernir a sua voz, de cumprir o seu propósito fora de quatro paredes, de ser usado lá na padaria onde compro o pão, de ser usado lá no meu trabalho onde só tem ímpios, de ser um instrumento de Deus no dia a dia. Precisamos de sair para fora. Isso é eclésia. Chamados para fora. Posso ouvir um amém? Chamados para fora da religião, de quatro paredes, ir lá orar por cura de pessoas ser curadas, ir lá pregar o evangelho e pessoas serão salvas. Lá fora nós parecemos com Jesus. As pessoas olham para você e falam assim: tá algo diferente de você, você é crente, tem um brilho diferente, eu gosto da pé de você, traz paz. O mundo nos aborrece. Por isso que ele orou a Deus em João 17: oro para que não nos tires do mundo, mas que os livres do mal, porque vocês não são deste mundo, como eu não sou deste mundo, diz Jesus. Nós não somos daqui. Aqui é apenas uma passagem, é um momento breve, é apenas para nós vivemos a eternidade aqui, os céus aqui, juntos, uns aos outros. Não dá para viver o céu sozinho, não dá para viver o reino isolado. Precisamos de viver uma vida como igreja, mas viver como igreja não é reunir um dia por semana, ou 2 ou 3. É dia a dia eu mandar mensagem para o meu irmão, ligar para ele, ter comunhão com ele, viver, sabe, pensar no meu irmão, me ofertar para o meu irmão, ajudá-lo, lembrar que ele precisa de alguma coisa e atendê-lo. É viver uns aos outros conectados, amém? É muito melhor estar com ele lá. É muito melhor que ele volte logo. É muito melhor eu desfrutar de toda a eternidade com ele. Sabe, irmãos, ore para que ele volte rápido. Ore de verdade, todo dia: Senhor, volta hoje. Volta hoje. Lá não terá dor, nem pranto, nem tristeza, nem guerras, não haverá nada. A presença que você sente aqui dele não é abundante como será lá. A glória que você sente aqui dele não é real, não é abundante, não é inteira como você sentirá lá. Não estou limitando o agir de Deus. Estou dizendo que na nossa carne ainda a perfeição do celestial não pode acontecer enquanto a nossa carne não for glorificada. O apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer, este não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo cometendo. Ele percebeu na sua carne o mal que habita na carne, e lá não haverá mais isso. Desejamos que ele volte logo, amém? Que pode dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4:8: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos
o que amarem a sua vinda. Aleluia. Está me reservada a coroa da justiça. A coroa nós recebemos não é quando aceitamos Jesus. A coroa recebemos quando nós vivemos uma vida inteira para Ele. Quando nós negamos a nós mesmos. Quando nós tomamos a nossa cruz. Quando nós aborrecemos pessoas por causa dele. Em algum momento teremos que aborrecer alguém por causa de Jesus. Ele disse isso. Se alguém não aborrece seu pai, sua mãe, seus filhos, nora, sogra, até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Porque o evangelho é renúncia. É renunciar à minha vontade para que a dele permaneça. Quando você compreender na pregação. Olha que Apocalipse 3 diz: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido e guarda-o. Arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti eu virei. Mas também Mateus diz que ele virá como um ladrão. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. E ele sempre nos diz: vigiai e orai. E ele falou nem o dia e nem a hora. É porque eu devo vigiar em todo o tempo. Não adianta eu vigiar a hora atrás e agora eu não estou vigiando. Vigiar em oração. Oração não é apenas palavras faladas. Oração não é apenas você abrir a sua boca e falar. Oração, ela se torna um estilo de vida quando você está tão cheio de Espírito que a sua mente, o seu coração está conectado a Deus. E você acorda sempre, está pensando nele, seu coração está aquecido. E você sempre lembra do Senhor e vive para Ele, está conectado a Deus. Aí você ora com uma maneira frequente. Você o adora, você mantém a sua mente ligado a Ele. Filipenses 4:8 diz: quanto mais, meus irmãos, tudo que é puro, verdadeiro, justo, amável, se alguma virtude há, se alguma boa fama existe, que isto ocupe o nosso pensamento. E Colossenses também diz: se nós morremos para este mundo e fomos ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não da terra, porque morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, nós também manifestaremos com Ele em glória. Portanto, mortificai-vos a vossa carne, etc, etc, etc. Vamos pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Que nossa mente sempre esteja louvores, adoração, presença, palavra, oração. Na sua mente, no seu coração, seja ligado a Ele. Isso é vigiar e orar, em todo o tempo. Que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mateus 24:36. Agora abre comigo, nós vamos ler 24 e vamos ler 25, se o tempo permitir. Eu acho que não vai permitir. Diz assim, 24:36: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. E aqui ele dá o exemplo nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Era como hoje, uma vida comum. Todo mundo comendo, bebendo, postando foto do que come, do que bebe e de onde vai. E assim, vai vivendo a sua vida. Como se não houvesse como prestar contas de alguma coisa. Eles viviam assim. Acredito eu que Noé pregava o evangelho dizendo que haveria um dilúvio. Acredito eu, a Bíblia não menciona, mas as pessoas, claro que viam Noé construindo a arca. Talvez alguém perguntou para Noé: por que está construindo isso? Você é maluco? Nunca choveu? Havia um vapor que regava a terra. E aí você está falando que vai chover? O que é isso? O que é chuva? É água que desce do céu.
louco e não deram crédito à pregação de Noé. Até o dia em que Noé entrou na arca com a sua família e veio o dilúvio. A arca é Jesus. Alguns possam ouvir um amém? Para aqueles que ouvem a pregação e entram na arca é salvo. A arca é Jesus. Ele é a arca. E ele dizia assim, 39, e não perceberam. E assim também será a vinda do Filho do Homem. Ninguém vai perceber quando ele voltar. Estarão dois no campo, um será tomado e o outro deixado. Serão duas moendo no moinho, uma será tomada, a outra deixada. Em Mateus não fala, mas em Lucas fala, estarão dois numa cama, marido e mulher. Um será tomado e o outro, a outra deixada. Porque o arrebatamento é individual. Ninguém pode garantir o arrebatamento de ninguém. O arrebatamento é para aqueles que são apaixonados. Não para aqueles que são perfeitos, mas para aqueles que amam a vinda de Jesus. Para aqueles que estão no centro do propósito de Deus. E tem Jesus não só como seu Salvador, mas como o Senhor da sua vida. E agora a vida dele pertence a alguém que comprou por preço de sangue. Eu devo tudo a ele, eu vivo para ele. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. O arrebatamento é para aqueles que são frequentes, constantes, que não negociam para nada, não negociam por nada. São aqueles que aonde Jesus está, ele está também, diz Jesus. São os seguidores do Cordeiro que o seguem para onde quer que ele vá. Ele diz que aonde dois ou mais tiverem meu nome, ele estará no nosso meio. Parece ser muito radical, mas presta bem atenção no que eu vou falar aqui. E na cela você pode tirar a dúvida e pode fazer perguntas. Quem despreza a reunião dos irmãos, um culto como esse, uma célula, também despreza a Jesus. Porque a igreja é a manifestação dele. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Quem não quer ter comunhão com os irmãos, não quer ter comunhão com Jesus. Porque é incoerente falar Jesus sim e igreja não. Não tem como separar o cabeça do corpo. É impossível amar o cabeça e odiar o corpo e não querer estar com o corpo. Um sinal de quem é apaixonado por Jesus quer viver a vida de uns aos outros, quer viver juntos, constantes, não negociam. Uma parábola, uma vez que o apóstolo Paulo falou algo tão poderoso, quando apedrejaram ele, arrastaram fora da cidade, as pessoas pensaram que ele estava morto. Ele levantou, sacudiu a poeira e falou para os discípulos: amanhã vão para Derbe pregar o evangelho. O cara foi apedrejado, arrastado fora da cidade, estava com dores, hematomas e foi para uma outra cidade a cavalo. Não é como um avião, pregar o evangelho. E aí, eu não vou servir a Deus por causa de uma dor de cabeça, por causa de um probleminha. Não. Eu vou servi-lo com todo o meu coração. Não importa. Se eu não tenho condições para vir aqui hoje, eu também não tenho condições para trabalhar amanhã. Eu não posso dar menos para Ele do que eu dou para o mundo. Eu não posso honrar mais meus compromissos lá fora do que aqui. A obra dele é eterna. Como estou compreendendo a pregação. Para nós finalizarmos, eu vou continuar semana que vem. Ele vai voltar. Muito em breve. Um momento que você não espere, na hora que você não sabe. O requisito é vigiar e orar. Qualquer momento ele vem para nos levar. Um será tomado e o outro deixado. E haverá choro e ranger de dentes para aqueles que ficarem. Entrarão numa disciplina chamada de grande tribulação. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Uma falsa paz aonde o anticristo vai governar sobre este mundo, aonde crentes que ficaram e ímpios, uma organização e um governo mundial e único vai tomar conta deste lugar. Tudo isso nós vemos baseado em vários textos da palavra de Deus, tanto Daniel e muitos textos escatológicos. Nós sabemos também que era uma falsa paz, então haverá uma grande tribulação.
Aqueles que foram arrebatados foram preservados da grande tribulação. Mas aqueles que ficaram serão disciplinados. Até que ele volte, quando todo olho verá, ele virá na glória do seu Pai junto com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, diz o Senhor. Ele virá como lá em Atos, capítulo 1, versículo 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, anjos. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo que viste subir. Tem muitas visões, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, enfim. Mas nós cremos que haverá um arrebatamento secreto, aonde os vencedores serão arrebatados com ele, para ser preservados da grande tribulação. E eles reinarão com Cristo e participarão das bodas do Cordeiro, enquanto alguns ficarão aqui com o anticristo. E terá muitas perseguições e até morrerão por causa do Evangelho. Mas depois ele virá na glória do seu Pai junto com os seus anjos, todo olho o verá, no monte das Oliveiras, e retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então começará um reino durante 1000 anos. Aqueles que foram arrebatados farão parte deste reino, mas aqueles que não foram, não farão parte. Após este reino, vida eterna. Mas eu quero dar continuidade. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos ministrar a Ele com todo o nosso coração. Coloca um cântico, por favor. Ele virá. Gabriela Rocha e Gabriel Guedes, vamos clamar a Ele. Que você venha orar nesta noite dizendo ao Senhor: Pai, eu quero viver uma vida de intimidade.